Jornal da Globo. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Boa noite. Está aberto, sim, o espaço para o juro cair. Mas só quando o dólar subir, o que ainda não aconteceu. A mudança da banda anunciada hoje não significa desvalorização cambial imediata. Mas, já que ninguém está ouvindo, dá para garantir muito cá entre nós que a disposição do governo é não deixar mais o real sobrevalorizado, não. Quer dizer, agora que o Banco Central tem o poder de levar o dólar a patamares mais altos, a intenção é aumentar o preço, manter o câmbio competitivo. O que não deixa de ser uma arte, principalmente se o governo rejeitar, como está disposto a rejeitar, a indexação pura e simples. O dólar não vai acompanhar a inflação, mas também não vai ficar parado, não. Detalhe, eles esperaram para mexer na banda num momento em que as reservas estavam subindo de novo. Também não deixa de ser uma pista, a de que cautela pouca é bobagem. Só com a segurança de que há muito dólar em caixa é que eles resolveram correr o risco de passar a receber menos dólar do exterior, já que o real pode passar a valer menos. O dólar agora, então, não pode ser mais caro do que 99 centavos. Só que a alteração não muda necessariamente a taxa de câmbio. É parte, sim, da política do Plano Real. O governo foi vencido pelos fatos. Não dava mais para aguentar um outro déficit na balança comercial. Agora, em junho, ele vai marcar o 8º consecutivo. Era preciso equilibrar essa balança, como também acertar a entrada e saída de capital do país. E mais, atrair investidores estrangeiros. A solução foi mudar a banda do câmbio, que faz a relação entre dólar e real. Antes, um dólar valia um mínimo de 88 e o máximo de 93 centavos. Agora, vale um mínimo de 91 e o máximo de 99 centavos. Para o mercado, nenhuma novidade. Mas o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, tratou de chamar a imprensa para dizer que a mudança no câmbio não deve ter relação direta com o aumento de preços. Não existe um repasse automático para preço de mudanças de taxa de câmbio, etc. Segundo, como eu declarei antes, a taxa de câmbio não necessariamente vai sofrer alterações em função da mudança da banda, tá certo? Então, o efeito sobre preços é praticamente nulo. O que pode haver, e isso a gente precisa distinguir, é efeito sobre preço relativo. Alguns produtos se tornam mais caros e outros se tornam mais baratos. Essa medida, na verdade, antecipa a próxima fase do Plano Real, que começa dia 28, quando o governo lança a medida provisória que acaba com a memória inflacionária, por meio da desindexação. Mas a mudança da banda de câmbio pode desafinar a estabilidade da inflação. Quer dizer, essa mudança, mais o reajuste das tarifas públicas estaduais, como água, esgoto, ônibus, e mais a renegociação dos contratos, podem ter reflexo na inflação. No entanto, de acordo com analistas econômicos, depois desse repique, a tendência é de nova estabilidade. E a banda pode voltar a tocar de novo no mesmo tom. O Monforte está tão engraçadinho ultimamente. Então é assim, o teto da banda sobe 6,45%, mas o preço do dólar, por enquanto, está igualzinho, 0,919%. Abaixo do limite máximo da banda que vigorava desde março e que é de 93 centavos. Ou, como diz o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, existe uma zona de preços comuns às duas bandas, a anterior e a nova anunciada hoje. Ontem, como amanhã, o dólar vai poder valer de 91 a 93 centavos sem violar nenhum dos dois limites, o antigo e o novo. Uma boa definição é a do sempre brilhante ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, que, aliás, não economiza elogios à maneira como o Banco Central atuou desta vez. Eles apenas recuperaram a liberdade para aumentar o dólar, se assim desejarem. A mudança na banda foi bem recebida pelos exportadores. Mas quem importa não gostou da novidade, porque comprar produto estrangeiro vai ficar mais caro e o consumidor também vai pagar por isso.
Sem dúvida que penaliza o setor, além das outras decisões já tomadas pelo governo. O setor importador de veículos, como todo setor importador, na medida que se mexe na banda cambial, fica em dificuldades maiores a nível de mercado interno. A medida é boa, a medida está correta, devia ter sido tomada há mais tempo e sinaliza no sentido do restabelecimento do equilíbrio da balança comercial do país. Os olhos e os ouvidos do mercado se voltaram agora para os juros, já que todo mundo sabe e todo mundo no governo vive repetindo que juros e câmbio andam juntos e que enquanto o preço do dólar não estivesse resolvido, não dava para sequer pensar em baixar o custo do dinheiro mais caro do mundo. Aí a gente faz a pergunta a quem está em Brasília justamente para cuidar dos juros, o presidente do Banco Central. A rigor, o juro pode cair se o câmbio subir. Mas para baixar juros, temos que olhar também a demanda. Não podemos adiantar nada agora. E o diretor da área internacional do Banco Central, Gustavo Franco, que diz, afinal, ele é um dos pais do Plano Real e o dono da taxa de câmbio. Câmbio e juros são crescentemente fixados em conjunto, coordenadamente. Nosso desejo é poder baixar os juros. Um dia. Todos eles dizem que os juros dependem, além do câmbio, da temível e assustadora demanda. Eles não querem correr o risco de baixar os juros e ver a demanda subir, ameaçando a inflação. Ainda que eles saibam, como a gente, que as taxas estão tão altas, mas tão altas no Brasil, que mesmo que elas caíssem, continuariam muito acima do que qualquer outro país paga em qualquer lugar do planeta. Não seria por essa razão, por exemplo, portanto, que os juros brasileiros perderiam a competitividade. Gustavo Franco insiste. Há sinais de que as vendas começam a se acalmar, mas eles querem sinais mais nítidos. Abre aspas. É preciso que haja mais clareza de que a economia anda, mas mais devagar, para que a gente possa se mexer. Fecham-se as aspas de Gustavo Franco. Tensão nos presídios de São Paulo. Os agentes penitenciários ameaçam entrar em greve. Os agentes fizeram uma assembleia agora à noite para discutir a situação. Eles querem mais segurança para trabalhar. Em Hortolândia, onde a rebelião terminou ontem com a morte de 2 agentes penitenciários, os agentes se recusaram a trabalhar. Nenhum preso saiu da cela hoje. Os funcionários de 18 dos 43 presídios do estado também não trabalharam e ameaçam deixar os presos sem a visita de domingo. A polícia prende em São Paulo uma das maiores quadrilhas de ladrões de carro do país. Sofisticada, a quadrilha roubava carros do ano e vendia como se fossem 0 quilômetro com notas fiscais falsificadas de concessionárias. O ministro Adib Jatene vai ao Congresso pedir verbas para a saúde. Ele explicou a deputados e senadores a difícil situação das Santas Casas e do atendimento de emergência no país. No Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que apoia a iniciativa. O que o ministro Jatene está fazendo? Chamando a atenção do Congresso para essa questão. Tem meu apoio integral. Um buraco de verdade dá um grande susto nos moradores da cidade da fantasia. O buraco engoliu um pedaço de uma das mais famosas avenidas do mundo, a Hollywood Boulevard, em Los Angeles. Uma tubulação de água arrebentou e abriu o buraco de 30 metros. A água se infiltrou até um túnel do metrô em construção. Depois da água, o buraco começou a engolir a terra numa cena que parecia de cinema. Os detalhes do perdão, como vão ser renegociadas as dívidas dos cartões de crédito. A volta de uma antiga doença, a febre reumática, ameaça 6 milhões de brasileiros. Duelo de gigantes do futebol, a Alemanha bate a Itália em Zurique. Depois de 7 anos como titular, Tafarel fica fora do time e pode perder o posto na seleção brasileira. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. É o diamante. E na hora em que o assunto é a saúde da gente, no que você pensa?
Unimed é um plano para toda a vida. Afinal, o médico é o dono da Unimed e tem todo o interesse em oferecer o melhor atendimento. A Unimed Natal tem a segurança de uma cooperativa com 1.300 médicos e atendimento em todo o Brasil. Unimed, sua família merece um plano para toda a vida. Vai querer ser compadre do preço baixo. São João de ofertas, minha gente. É aqui, no Nordestão. Milho verde espiga, 7 centavos. Vinho tinto missioneiro, 4,98. Óleo de soja Sinhá, 89 centavos. Feijão carioquinha Nordestão, 69 centavos. Flocos de milho Sinhá, 19 centavos. Queijo Filadélfia, leve 3, pague 2, 3,99. Na hora de comprar barato, pese bem. E escolha Nordestão. Você estava esperando. Gold Cup é gold na cor, gold no malte escocês, gold na qualidade. É por isso que o fim do dia é gold. Gold Cup, ou whisky gold. Brasil, Brasil. Quem disse pra você que comprar com cheque pré-datado é melhor do que comprar à vista? Cuidado, isso é uma jogada. Os profissionais da economia não concordam com esse jogo e afirmam: o que você pensa que ganha no prazo, na realidade você perde no preço. Não seja otário, compre à vista. Você vai sentir a diferença. Quem tem tradição, vende barato de verdade. Supermercado São Cristóvão. A camisa número 1 da nossa seleção de futebol tem 2 pretendentes. São 2 craques de olho na posição que nos últimos tempos foi de Tafarel. O único ausente do treino desta tarde, entre os 21 jogadores que já estão aqui na Granja Comari, foi Souza, armador do Corinthians, que se apresentou com dores musculares, reflexo da decisão da Copa do Brasil. Danley, do Grêmio, estava em campo, dividindo com Dida as atenções. Os dois vão brigar pela posição que nos últimos 7 anos foi de Tafarel. Suspenso por 2 jogos internacionais, ele não joga contra o Equador e o Peru na primeira fase da Copa América. Tafarel foi punido pela FIFA porque, na final da Copa dos Estados Unidos, usou luvas com a marca do patrocinador fora dos padrões permitidos. Zagallo não quer antecipar o substituto dele, Danley ou Dida. Mas o castigo pode custar a Tafarel a posição de titular. Entre Dida e Danley, você aposta em quem? Olha, eu não queria estar na posição do Zagallo, porque 2 goleiros realmente que têm um modo parecido de jogar, são novos, talentosos, têm muita vontade. Então, realmente, a escolha vai ser muito difícil. Mas aquele que jogar, sem dúvida, vai representar bem o gol. O futebol alemão mostra sua força e bate a Itália em Zurique. E o Paraná Clube está cada vez mais perto das finais do Campeonato Paranaense. O Paraná jogou contra o Matsubara em Londrina. Aldrovani ficou na cara do gol para marcar, o único da partida. Final, Matsubara 0, Paraná 1. O Paraná lidera o segundo turno da fase final do Paranaense, ao lado do Coritiba. Agora o torneio do centenário da Federação Suíça de Futebol. Alemanha e Itália. Aimpicht bate o escanteio e Helmer de cabeça faz Alemanha 1, Itália 0. Outra jogada de Heinrich pela esquerda. A bola passa por todo mundo e Maldini faz gol contra. Veja outra vez. Pelo italiano, pelo alemão, por Pagliuca. Gol de Maldini contra. Final, Alemanha 2-0. A febre reumática, doença considerada sob controle no Brasil, volta a atacar. Nos últimos 4 anos, o número de casos aumentou 40%. Hoje, a febre reumática é a principal causa de problemas cardíacos nas crianças. Frio, aglomerações e falta de higiene. Essas são as principais formas de transmissão de uma doença quase extinta que voltou a atacar com tudo no Brasil. A infecção por uma bactéria de nome estranho, a Streptococcus beta-hemolítico, já atinge mais de 6 milhões de pessoas por ano e pelo menos 20 mil podem ter sequelas graves. A doença atinge principalmente crianças entre 4 e 14 anos. Começa com dor e irritação forte na garganta, febre alta e abatimento. E aí é que está o perigo. Se for confundida com uma dor de garganta qualquer, a inflamação pode se espalhar e atingir o que o ser humano tem de mais precioso: as articulações, o cérebro e o coração. É
Essa forma mais perigosa da doença é a febre reumática, que ataca quando há falhas no diagnóstico e no tratamento. É por isso que os profissionais de saúde reunidos nesse simpósio vão iniciar uma grande campanha. A ideia é lembrar os médicos que a febre reumática está de volta e não pode ser confundida com uma simples amidalite. E os pais serão alertados para o perigo de não seguir o tratamento correto. A criança tem uma amidalite, se começa o antibiótico e esse antibiótico é parado depois de 2, 3 dias. Nós sabemos que esse tempo de uso não é suficiente para erradicar a bactéria que causa a febre reumática. Gal Costa embarcou agora há pouco para os Estados Unidos para a etapa internacional de seu novo show. Antes, no aeroporto do Rio, ela falou ao Jornal da Globo. Brasil, mostra a tua cara! Mina d'Água do Meu Canto. O novo disco de Gal Costa, que está na lista dos mais vendidos, dá nome ao show. O repertório é uma homenagem aos amigos Chico Buarque e Caetano Veloso. Mina d'Água reúne sucessos antigos, músicas inéditas e outras especiais, como Milagres do Povo, feita por Caetano Veloso, especialmente para a minissérie Tenda dos Milagres. E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. A turnê começou em Salvador no mês passado. Gal e os 7 músicos já se apresentaram em capitais do Norte e do Nordeste. Agora Gal Costa se prepara para começar a parte internacional da turnê. Está viajando agora à noite para os Estados Unidos. No sábado, ela se apresenta em São Francisco e na quarta-feira em Nova York, no Carnegie Hall. O show faz parte de um tradicional festival de jazz que existe há 25 anos e vem apresentando estrelas mundialmente famosas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Dizzy Gillespie. Gal chegou atrasada ao aeroporto, mas teve tempo para conversar com a equipe do Jornal da Globo. Eu tenho um público americano, assim, claro que é um público especial que gosta de música brasileira. Eu não sou uma pessoa popular nos Estados Unidos, mas um pedaço de público bem especial que gosta de música brasileira vai assistir aos espetáculos e tem muito americano. Às vezes mais americano que brasileiro, depende. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, a gente fica assim. Renegociar as dívidas dos cartões de crédito pode não ser fácil. Os americanos mandam para a Bósnia um espião eficiente, o Predador, um avião revolucionário que não precisa nem de piloto. Logo depois dos comerciais. Vai querer ser compadre do preço baixo. São João de ofertas, minha gente. É aqui, no Nordestão. Milho verde espiga 7 centavos, vinho tinto missioneiro 4,98, óleo de soja Sinhá 89 centavos, feijão carioquinha nordestão 69 centavos, flocos de milho Sinhá 19 centavos, queijo Filadélfia leve 3, pague 2, 3,99. Na hora de comprar barato, pese bem e escolha Nordestão. Atendimento para mim tem que ser personalizado. Eu não fico jogando conversa fora. Eu gosto de ser muito bem tratado. Eu ligo pro banco, peço saldo, extrato via fax, transferência, tá tudo na mão. Esse negócio de banco, alto atendimento... Eu tenho informações e atendimento 24 horas por dia. Mas que é prático, isso é. Econômico, bom atendimento para todas as gerações. Você teria coragem de pegar este ônibus? Transporte eficiente é aquele que dá segurança aos seus usuários. A determinação da Prefeitura do Natal junto às empresas de transportes garantiu mais de 30% da frota renovada nos últimos 8 meses. 153 veículos novos e mais 60 para o segundo semestre. Com isso, a frota de ônibus passa a ter idade média menor que 4 anos. E você, um serviço cada vez melhor. Coletivo é transporte de todos.
São João Forte é São José, do jeito que você quer. Cerveja Kaiserdon lata 59 centavos. Linguiça para churrasco 2,15. Queijo mussarela para laminar 4,85. Carne de sol primeira 3,70. Pizza grande São José. Grátis uma Coca-Cola 1.250 ml 3,95. Entre nessa festa e aproveite. É hora de economizar. Eita, São João bom no São José, do jeito que você quer. Renegociar as dívidas do cartão de crédito, pelo jeito, não vai ser tão fácil. O parcelamento foi autorizado pelo Banco Central, mas a última palavra é das empresas. E para elas, cada caso é um caso. As administradoras de cartões se reuniram hoje em São Paulo para estudar as novas regras de parcelamento. As empresas estão surpreendidas pelo tamanho da inadimplência. Historicamente, ela sempre foi de 1%. Com o limite de crédito e os juros nas nuvens, esse volume está beirando 5%. O consumidor precisa prestar atenção porque o parcelamento não é assim uma notícia tão boa. O critério para quem vai ter ou não as dívidas parceladas e em quantas vezes é da própria administradora. E os juros de mercado, entre 15% e 17%. Se a dívida for muito alta e o cliente considerado de risco, as administradoras já pensam em cancelar cartões. E se o parcelamento for possível, ainda existe outra restrição. O consumidor não poderá fazer novas compras enquanto não saldar todo o débito. O parcelamento da dívida vai dar mais um fôlego para aquelas pessoas que estão inadimplentes. Ela não resolve totalmente pelo próprio nível da taxa de juros que será praticada e tampouco essa renegociação traz para o cartão de crédito de volta a sua condição de ser um instrumento de financiamento através do crédito rotativo. O massacre continua em Sarajevo. Os sérvios bombardeiam impiedosamente a capital da Bósnia para manter a pressão sobre os muçulmanos. Uma bomba explodiu sobre um grupo de pessoas que foram buscar água numa fonte. Os ataques de hoje mataram 9 civis e deixaram 20 feridos, inclusive crianças. Os americanos anunciaram o envio do Predador, um novo avião de reconhecimento do Pentágono para a Bósnia. O avião, que parece um gigantesco inseto, voa sem piloto e identifica com precisão tudo o que há no solo de 7.000 metros de altitude. Rússia e rebeldes chechenos acertam um plano de desarmamento como parte de um acordo de paz para a região separatista. Os chechenos fizeram importantes concessões, como aceitar a retirada apenas parcial das tropas russas, mas temem a reação dos combatentes escondidos nas montanhas. Eles têm o poder de inviabilizar qualquer acordo e seguir lutando, mesmo depois que 6 meses de guerra deixaram a República Rebelde em ruínas. O pai do ator Macaulay Culkin, estrela do filme Esqueceram de Mim, perde a custódia do filho na justiça. A ex-mulher o acusa de beber demais, desviar dinheiro e de estar destruindo a carreira do menino. Macaulay se tornou o astro da família em 90 com seu primeiro filme, que rendeu 208 milhões de dólares. Depois de uma batalha na justiça, a mãe ganhou a custódia dele, de 2 irmãos e de uma irmã do ator. O primeiro-ministro britânico John Major renuncia à liderança do Partido Conservador numa arriscada manobra para ganhar o apoio dos conservadores. Cansado de ser exprimido e acusado de indecisão, John Major hoje convocou a imprensa e soltou a bomba. Ou o partido me apoia, ou eu caio fora. I have this afternoon tendered my resignation as leader of the Conservative Party. Renunciou formalmente à liderança do Partido Conservador, mas continua como primeiro-ministro. Quem quiser disputar o cargo com ele tem uma semana para se apresentar. A eleição interna será 4 de julho. Se perder, John Major diz que cai fora de vez, ou seja, renuncia como primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Se ganhar, espera que o partido se una e os críticos internos silenciem. Como ele mesmo disse hoje, ou me enfrentem ou calem a boca. O primeiro-ministro John Major se cansou das brigas internas no Partido Conservador. A ala esquerda é pequena, mas acusa o primeiro-ministro de timidez, pouca ousadia. A facção direita, esta sim bem mais gorda, vem atacando-o com fúria, sobretudo por causa das posições dele em relação à Europa.
Até a antecessora dele no posto, Margaret Thatcher, adicionou sua voz estridente de crítica ao processo de integração política da Grã-Bretanha ao resto da Europa. Ela é contra. O primeiro-ministro tem boa chance de ganhar esta briga interna agora. Mas a controvérsia serve para expor as feridas do Partido Conservador, as dissidências internas. Em termos de popularidade, as pesquisas de opinião jogam o Partido Conservador para o fundo do poço. Ou seja, o primeiro-ministro pode ganhar esta batalha interna agora, mas ele e os conservadores têm poucas chances de vencer a guerra das próximas eleições gerais. Um novo avanço nas pesquisas contra o câncer, identificado um gene que pode dar pistas sobre a origem da doença. O mais famoso grupo de dança do Brasil comemora 20 anos de palco em turnê internacional. Em instantes. Brasil, Brasil. Quem disse pra você que comprar com cheque pré-datado é melhor do que comprar à vista? Cuidado, isso é uma jogada. Os profissionais da economia não concordam com esse jogo e afirmam: o que você pensa que ganha no prazo, na realidade você perde no preço. Não seja otário, compre à vista. Você vai sentir a diferença. Quem tem tradição, vende barato de verdade. Supermercado São Cristóvão. Se você deve, o governo sabe. E olha o prazo. Termina no dia 26 de junho o último prazo que o governo deu para você regularizar suas dívidas de ICMS com condições especiais. Procure a Secretaria de Tributação ou ligue 1528. Faça o seu acerto. Ganhe dispensa de multas e reduções de juros e de atualização monetária. Mas lembre-se, depois do dia 26 de junho, não tem acordo. Paulinho, se você não me obedecer, eu vou chamar o pessoal da Peixada Arabaiana para te pegar. Não, mãe, isso não. Você sabia que agora eles estão com um rodízio de frutos do mar com mais de 25 pratos diferentes que são uma delícia? Ai, dá até arrepio. Os humanos adoram. Tá bom, mãe. Eu faço tudo que você mandar. Peixada Arabaiana. O primeiro rodízio de frutos do mar da cidade. Eita, São João Forte é São José, do jeito que você quer. Cerveja Kaiser Dom Lata, 59 centavos. Linguiça para churrasco, 2,15. Queijo mussarela para laminar, 4,85. Carne de sol primeira, 3,70. Pizza grande São José. Grátis uma Coca-Cola 1.250 ml, 3,95. Entre nessa festa e aproveite. É hora de economizar. Eita, São João bom no São José, do jeito que você quer. Depois de uma caçada científica de 20 anos, um grupo de pesquisadores anuncia a descoberta de um gene defeituoso que pode ter relação importante com o câncer de mama, dos pulmões e a leucemia. O gene, batizado de ATM, não tem conserto por enquanto, mas a descoberta dele pode ajudar a melhorar, por exemplo, as doses das radiações nos pacientes. A descoberta, publicada pela revista Science, é de 30 cientistas de todo o mundo e a pesquisa foi coordenada pela Universidade de Tel Aviv. Os Estados Unidos e o Japão voltam à mesa de negociações num novo esforço aparentemente inútil para resolver diferenças comerciais. É uma briga em que os outros países mais ricos do mundo não se metem porque não são nem loucos. Paulo Francis. Os japoneses estão se sentindo muito confusos e reclamando de tudo. Primeiro, houve essa história da conferência de cúpula em que eles não conseguiram trazer à discussão a briga deles com os Estados Unidos. Ninguém quis conversa. Todo mundo tem ressentimento dos japoneses, porque os japoneses têm um saldo comercial com o mundo inteiro. Depois houve essa história de Michael Jackson, contratado da Sony, dizer uma letra antissemita escandalosa no seu novo vídeo. E, por fim, o que parece desimportante para nós ocidentais, os japoneses tiveram que reconhecer que foram criminosos de guerra na Segunda Guerra Mundial. Na religião deles, o corpo de um criminoso de guerra, um criminoso de qualquer espécie, não tem descanso. É uma crendice muito popular no Japão. E com o déficit comercial dos Estados Unidos no mês passado de mais de 11 bilhões de dólares, é a guerra. Lili.
A mais famosa companhia de dança do país está completando 20 anos. O Grupo Corpo comemora com uma nova turnê que começa no Brasil e termina na Europa. A forma do corpo é uniforme. O grupo não tem primeiro bailarino, solista ou um casal de destaque. Tem um conjunto. O nome corpo é exatamente por isso, né? Mas no sentido de corporação mesmo, de uma coisa no sentido de unidade. O Grupo Corpo começou com pouco dinheiro e muita coragem dos irmãos Pederneiras, que convenceram os pais a se mudarem para um apartamento e depois de uma pequena reforma, transformaram a casa da família na primeira sede da companhia de dança. Hoje, 20 anos depois, os irmãos Rodrigo, Pedro e Paulo trabalham na direção e produção dos espetáculos. A irmã deles, Miriam, bailarina, é a única que continua nos palcos. Muita coisa mudou e tem que continuar mudando, exceto, talvez, o perfeccionismo com os detalhes. A posição correta de cada um no palco e o sincronismo dependem de muito ensaio. Mantendo a qualidade, o corpo conseguiu o sucesso que a gente esperava, não só aqui como no exterior também, porque o grupo hoje faz um sucesso danado lá fora mesmo. Nossa agenda está cheia até 97, assim, uma viagem atrás da outra. 7 ou 8 peças para um balé com música do compositor minimalista Philip Glass é de 94. E contrasta com Missa do Orfanato, que já tem 6 anos, mas ainda é uma das criações mais importantes da dança contemporânea brasileira. O resumo dos últimos 10 anos da dança do Grupo Corpo pode ser visto até sábado em São Paulo. Uma boa noite para você e até amanhã. TV Cabugi. Amanhã, o secretário de Agricultura, Pedro Fernandes, é um dos entrevistados do Bom Dia Rio Grande do Norte, 7h30 da manhã. Jornal da Globo. Oferecimento. Unimed, um plano para toda a vida. Com Steven Seagal, não tem perdão. Um tira declarando guerra a uma violenta gangue. Marcado para a morte, neste domingo maior. A Dor de uma Saudade. Versão brasileira, Herbert Richards.